O título da mensagem de hoje é 5 pães e 2 peixinhos. O que você faria com eles? O que você faria se estivesse no lugar do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Possivelmente a sua resposta será: eu daria tudo a Jesus para que alimentasse aquela multidão. Acaso lhe faço outra pergunta? O que você tem feito com aquilo que você tem? Você tem de saúde, dinheiro, carro, moto, etc. Você tem colaborado com a obra de Deus? Colaborado para o crescimento do reino de Deus? Então destacamos as atitudes do jovem que se prontificou a financiar os elementos de uns dos milagres de Cristo. Com certeza são qualidades que devem ser introduzidas em nossas vidas para que nos aperfeiçoemos cada vez mais mediante a Cristo. Necessitamos não somente de jovens com estas qualificações, mas sim uma igreja toda para que a obra de Deus possa crescer cada vez mais. Ele estava preparado. Esse menino se prestou antes de seguir Jesus. Quando seguimos Jesus, devemos estar preparados para enfrentar as imprevisões. Muitas pessoas param no meio do caminho por não estarem preparadas. Vemos na parábola das 10 virgens que elas só foram se preocupar com azeite depois que o noivo havia chegado. Não é tempo de se preparar, mas é hora de estarmos preparados. Ele estava perto de Jesus, o jovem, o menino, só escutou o que Jesus disse aos discípulos. Porque ele estava tão perto dele? A obra do Senhor necessita de pessoas que estejam perto do Senhor, pois somente assim aqueles que estão próximos podem ouvir a voz suave de Jesus, nosso Mestre. Muitas pessoas não ouvem e não compreendem a voz de Jesus porque estão longe e distantes de Deus. Os seus corações estão voltados para as coisas do mundo e por isso passam despercebidos das coisas de Deus. Ele se apresentou. Isso me faz lembrar daquela passagem de Isaías 6. E agora quem enviarei? Deus pergunta ao seu povo. Quem há de ir por nós? O menino se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus queria realizar. Uma multidão incontável no deserto, sem alimentação, sem lugar próprio para comprar. Agora aquele menino estava oferecendo o que tinha em sua cestinha. E logo que Jesus não precisa de nenhum de nós para realizar sua vontade, mas pela sua infinita misericórdia, ele nos dá a oportunidade de fazer parte dos seus grandes milagres. Então, ele pensou nos outros. Ele poderia muito bem pegar o seu lanchinho, se assentar debaixo de uma árvore e saciar sua fome, sem se preocupar com a multidão incontável, cerca de 5.000 pessoas, entre homens e mulheres, que não estavam num deserto sem ter se alimentado. Mas ele não foi egoísta. Ele não pensou apenas em si mesmo.
Pode ser que Deus tenha colocado algo em nossas mãos para ajudar outras pessoas, mas às vezes temos sido egoístas e não temos repartido das bênçãos que Deus nos tem dado. Tudo o que temos provém de Deus, e a Ele tudo pertence. Logo, não devemos ser avarentos e egoístas, mas colocar as coisas à disposição de Jesus para que Ele possa empreender grandes milagres. E nós seremos, então, abençoados porque participamos desses milagres que Jesus realizou. De modo que podemos admitir, nesse jovem cujo nome não é conhecido na Bíblia, só se distinguiu pela pequena cesta que trazia com pequenos pedaços de pães que eram para o seu próprio alimento. Ele colocou tudo o que tinha nas mãos de Jesus para abençoar outras pessoas. Ele creu que Jesus era poderoso para realizar aquele grande milagre. Não teve medo de perder tudo. Não teve medo que Jesus falhasse. Jesus nunca falha. E assim, meu prezado ouvinte, creia em Jesus. Confie nele, pois para ele nada é impossível. E Jesus não apenas supre nossas necessidades físicas, materiais, mas ele faz um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí está o oferecimento de Jesus, descanso. Descanso não para a vida física apenas, mas descanso para as nossas almas. E assim esse descanso vai ser benéfico mormente depois desta vida, quando estaremos na cidade celestial, sendo abençoados por Jesus. E dizer o que Paulo viu, que não temos linguagem própria para nos expressar, considerando que o próprio Paulo, que teve a visão da parte de Deus, não teve palavras para poder explicar o que ele viu. Então ele diz que foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, indescritíveis, que ao homem não pode falar. E lá estava ele vendo então coisas sublimes que nós nem imaginamos na nossa pequena capacidade de poder avaliar as coisas. Mas tudo isso são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E a Bíblia então diz assim com muita clareza que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, que dará o homem em troca da sua alma. Meu prezado ouvinte, o corpo é falido, morre, mas a alma vive para sempre. Não morre, não passa pela morte física. E assim nós estaremos sempre presentes com o Senhor Jesus Cristo lá no céu. Que Deus nos abençoe nesta manhã, de modo que os nossos 5 pãezinhos e os nossos 2 peixinhos, ainda que pensemos, o que posso fazer com isso? Deixe que a bênção de Deus caia em sua vida e você possa então colaborar com outras pessoas, mesmo diante do pouco que você possui. Amém.